Oi, galera, eu sou a professora Juliana Bantin, professora de português aqui do Fox Concursos, e hoje nós vamos estudar para a prova da PM do Rio de Janeiro. Eu separei aqui, né, a prova, vocês vão ver a prova de 2014, que vai servir como base para vocês estudarem para o concurso mais atual. Eu fiz aqui um pequeno panorama e vou mostrar para vocês o que mais cai, né, como eles trabalharam as questões, os tipos de alternativas, quantas alternativas, como que eles cobraram nesse último concurso que passou, né? Então, vamos iniciar aqui. Eu separei, né, a listinha dos assuntos que caem. Vou falar rapidamente sobre cada um deles. Então, né, interpretação e compreensão de textos, né, porque interpretar e compreender, né, são coisas diferentes. A gente vai ver isso depois. Construção de sentido e efeitos de sentido, ou seja, semântica, que estuda, né, a significação das palavras. Denotação e conotação, que é o quê? O sentido literal e o sentido figurado, né? Aí tem o sentido figurado, vai trabalhar figuras de linguagem, etc. Relações lexicais, intertextualidade, gêneros textuais e tipologia textual. Isso aqui também é muito importante, que muita gente confunde gênero com tipologia. Linguagem verbal e não verbal, né? Textos com imagens. E funções da linguagem, né? Diferente de figuras de linguagem, ou seja, vocês vão ver que a linguagem não serve para a gente se comunicar, mas tem funções separadas, né, com intenções diferentes. Variedades linguísticas, que é muito importante, cai muito em muitos concursos. Tipos de discurso, acentuação gráfica, ortografia, cai bastante também. As classes de palavras, né, que são 10 as classes de palavras que a gente tem, né, ou seja, substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. O conceito de variável e invariável, né? O que muda para o masculino, feminino, singular, plural e as regrinhas específicas de cada classe de palavra, né? É bem específico, tem as exceções também, que aí acaba gerando confusão. Estrutura e formação de palavras. Sintaxe, né? Que é o terror da maioria aí, que é frase, oração e período, né? A diferença desses termos. Os termos essenciais, integrantes e acessórios da oração, ou seja, vai trabalhar bem a questão de oração. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal, né? Ou seja, a crase vai estar junto aí. Colocação pronominal. E coesão, coerência e pontuação, né? Diferença também de coesão e coerência. Coesão é ligação entre as partes, né? Os conectivos. E a coerência, a relação de sentido, né? De um texto. Se o texto faz sentido, se você consegue compreender. Então, vai estar relacionado à questão da compreensão também. Então, aqui, ó, em 2014, eles tiveram como base um único texto para todas as questões. Eles tiveram um único texto para as 10 questões, né? Então, a gente vai ler esse texto, voltar nas questões e a gente vai retomando. Então, tá aqui o texto. Eu faço não com a cabeça. Vocês percebam que tem vários espaçozinhos aqui, né? Que terão que ser completados com palavras e algumas preposições conectivas, porque eles colocaram questões para a gente observar regência, verbal e nominal. Então, vamos olhar aqui, vocês vão ver, depois a gente vai ver essa parte. Então, tá aqui. O homem se aproxima, né? Tem um espacinho ali, ponto de ônibus, ou seja, o homem se aproxima do ponto de ônibus. Eu vou completando alguns aqui, depois a gente volta na questão, nas outras aulas. Tem um papel na mão, lista, receita, não sei. Fala coisas que não entendo. Evito olhar o papel. Evito olhar para ele, querendo afastá-lo com meu desinteresse. Quando percebo que quer dinheiro, faço que não com a cabeça e continuo fazendo não até que ele se afasta. Moça, chama-me o chão. Não é o chão, é uma pessoa acocorada junto, né, à parede. Estou com pressa, respondo sem falar. Não quero que limpem meu vidro. Não, aí tem um espaço de canetas esferográficas. Aí vocês veem que tem umas reticências, né, para a gente completar com as preposições. E aqui os espaços para completar com verbo. Então, eu já vou completar aqui para vocês. Não preciso de canetas esferográficas. Não vou comprar loteria hoje. O bilhete caído não é um apelo da sorte. É uma malha a mais que chega, né, ele bota ali espaço, vasta rede. Umbigo ainda pendente, o bebê mole no calor, largado no colo da mãe, ao nível dos meus pés. Se eu comprar uma lata de leite em pó, ela não terá água filtrada, não terá mamadeira, não terá nada para usar o leite. Então não compro.
Traço a cidade na reta dos meus passos, na fuga a tantas mãos. Mas é difícil andar neste pátio dos milagres, porque me falta uma perna. E é difícil, aí bota espaço, porque me falta um olho. É que a pessoa já vai interpretando que verbo que falta ali. Então aqui, né, é difícil enxergar porque me falta um olho. No pátio da cidade, só quero descansar de tudo que me falta. Vou eu, corredor das ruas. Vou eu pelo corredor das ruas. Boa noite. Sorrio para o porteiro da boate que me abre a porta. Obrigada. Sorrio para o chofer do táxi que me leva. Até amanhã. Despeço-me do maître que me serviu jantar. Do maître, né? Que me serviu jantar. Eu tão gentil. Moça, a senhora podia... Tá vendo? Preste atenção nas reticências aí também. Não posso. Dizer onde fica a Praça 15... As mulheres, todos sabem, alugam criancinhas para pedir esmolas na rua. Então não dou esmola para as mulheres, que espancarão os meninos porque nada ganharam. E as criancinhas todos dizem, são pivetes em potencial. Então não dou esmolas, para que prossigam. O cego vende lixas de unha que não compro, porque corto com tesouras. E agulhas de costura, que não compro porque não são da marca que me agrada. Ou não vende nada e não dou dinheiro, porque todo dia passo por ele, e se eu der dinheiro, todo dia não há dinheiro que chegue. Alô? Aqui é do orfanato. Será que a senhora poderia... Preste atenção também na pontuação, né? Não posso. Não estou. Fecha a porta. Não atende. Madame está viajando. Aqui não mora ninguém com esse nome. Não viu o aviso na porta? Cuidado com o cão. Fale com o porteiro. Deixe recado. Passe outro dia. O homem vem a mim no ponto de ônibus. Desvio o olhar, né? Aí completa ali que não estou com medo. Ele me olha e pede. Aí o que a gente pode deduzir ali? Disfarçar, olhar, né? Desviar o olhar para disfarçar. O que ele quer, né? Ele me olha e pede, sabendo que não vou dar. Eu faço que não com a cabeça. E eu o odeio por me levar a fazer não. E não, faço não com a cabeça, né? Aí terminou aqui, a gente já dá para ver que é um texto que faz uma crítica social. E logo de cara aqui tá vendo um texto todo numerado para você localizar os parágrafos e tudo mais. E aqui a gente vai ver as questões, como eles trabalharam as questões. São questões bem simples, mas tem que, né, prestar atenção. Então tá aqui a primeira questão relacionada ao texto. Uma questão de interpretação, né? Analise as afirmativas referentes ao texto. 1. O texto é uma denúncia contra a exclusão social a que estão submetidos milhares de brasileiros. A gente fica com essa afirmação, já deu para ver, né? Que fala da questão social ali. 2. O texto critica a insensibilidade de pessoas que se fecham em um individualismo egoísta e recusam-se a contribuir para minorar o sofrimento das pessoas míseras. Né? E aqui o ponto foi para outra linha. 3. O comportamento da narradora personagem é meio alucinado, em uma posição defensiva, esquiva-se do problema e revela sua convicção de não ajudar, por ser inacessível às pessoas carentes. Então, aqui que a gente tem que ver, né, que ele coloca 4 alternativas, né? Eles cobraram questões com 4 alternativas, e aquela questão, né, de analisar o que se refere ao texto ou não. Então, a gente já conseguiu ali ver de cara, né, a denúncia social, da insensibilidade, se a gente volta ali na questão, pode ajudar? Não posso, onde fica a Praça 15? E vai tendo todos esses elementos aí que mostram a posição das pessoas ali envolvidas. Então, vamos ver aqui, né? Letra A, apenas 1 e 2. B, apenas 1 e 3. C, apenas 2 e 3. D, 1, 2 e 3, né? A gente tem que analisar bem cada alternativa. Então, vamos ver aqui o gabarito dessa questão. Letra A, né, que deu para ver de cara ali a denúncia social e a insensibilidade. Aqui na questão 3, né, coloca de comportamento alucinado, né, e não é bem isso. Então, já de cara, ele cobra que é uma questão de interpretação do texto. Então, foquem sempre que do mesmo texto ele pode tirar questões gramaticais e questões interpretativas, né? Essa daqui eu acho que estava bem tranquilo, dava
lendo o texto com calma, a gente ia conseguir, mesmo faltando palavras, né, e preposições, a gente conseguiu ver do que se tratava, um texto de denúncia social, né? Então, aqui uma questão bem tranquila. Reparem todos os tipos de questão que eles estão cobrando. Pode aparecer assim, pode ter de verdadeiro ou falso, né? Qual a melhor alternativa, quais alternativas são verdadeiras, quais se referem ou não ao texto. Então, vamos aqui para 2. Aí, agora, vocês vão ver uma questão de pontuação, né? Tá ali o trecho, moça, aí ele coloca sempre, né, as referências ali, ó. A senhora podia, aí ela, não posso. Aí mais reticências, dizer onde fica a Praça 15, ela vai perguntar aqui, né, para você observar a pontuação. Acerca da pontuação do trecho acima, informe se é verdadeiro ou falso que se afirma e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Tá vendo? Ele ainda diz bonitinho a posição que você tem que marcar. Então, questão de pontuação. A gente acha que só vão cobrar ponto final, vírgula, né, ponto e vírgula. Tá vendo aqui uma questão que cobra reticências. Então, é importante conhecer todos os tipos de pontuação. Então, aqui. Primeiro caso. As reticências no primeiro caso sugerem que o falante está inseguro, tímido. Aí, guardem essa informação. Segundo caso, as reticências do segundo caso indicam que a fala da pessoa foi bruscamente interrompida pela da narradora personagem. Né? Percebam aqui que ela fala, não posso. Terceiro, as reticências do terceiro caso indicam que houve uma pausa na fala que havia sido interrompida. Próximo, depois de posso, deveria ser usado 2 pontos ou ponto de exclamação. E por último, a ausência do sinal de pontuação depois de posso indica que uma das falas seguiu-se instantaneamente a outra. E aí ele quer que você diga. O que a gente tem que analisar aqui? Saber quando que a gente usa as reticências. Então, já vou botar aqui o gabarito para vocês e explicar. Né? O gabarito aqui, letra C. Vamos ver, ó. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. Por quê? Primeiro caso, o falante está inseguro, tímido. Dá para ver isso, né, com a pontuação. A pontuação marca esse elemento aqui, ó. Moça, deixa eu botar de vermelho aqui. Né? A senhora podia, tá vendo? A gente já imagina aquela criança pedindo assim mesmo, com essa timidez, né? Então aqui, ó, inseguro, tímido. Então, né? Ok. As reticências no segundo caso indicam que a fala da pessoa foi bruscamente interrompida da narradora personagem. Então, ó, não posso, né? Sim, ela já corta ali a pessoa. As reticências no terceiro caso indica que houve uma pausa na fala que havia sido interrompida, né? O terceiro caso, 1, 2, né? 3. Peraí, 3 questões, sim. Não. Falso. Ela cortou ali, né? A pessoa. Depois de posso, deveria ter sido usado 2 pontos, né? Não posso, 2 pontos, não faz sentido. Ou ponto de exclamação. Aí a gente vê que essa daqui tá falsa, porque não necessariamente o ponto, né? Ela intercalou ali a fala no meio da fala da pessoa. Então aqui, falso. E a ausência do sinal de pontuação depois de posso indica que uma das falas seguiu-se instantaneamente a outra. Tá vendo? Isso daqui já afirma uma coisa que vai justificar aquela questão aqui, ó. Bruscamente interrompida. Não foi bruscamente interrompida, né? Ela seguiu depois da outra. Então, a seção de falas e a gente consegue ver também a emoção da pessoa graças às reticências. Então, vocês têm que entender todos os tipos de sinal de pontuação para ver também essas expressões que a gente só consegue ver na fala. A gente vai ver que a pontuação marca isso nos textos, né? Então, aqui, letra C. Então, aqui, ó, reticências são um sinal de pontuação que indica o quê? A interrupção de um pensamento e tem grande poder de sugestão. Elas também são usadas, por exemplo, na interrupção da fala de um personagem. Além disso, podem indicar hesitação, sugerir o prolongamento de uma ideia ou apontar a supressão de palavras, né?
Então, tá, às vezes na fala a pessoa tá pensativa, né? Ela eu acho que, aí mostra, aí marca com as reticências, né? Já que a gente não consegue ver aqueles personagens ali na vida real. Então, aqui, gabarito letra C, cobrou da gente saber o uso das reticências. Então, vamos ver aqui. Próxima questão. Aí essa vai trabalhar a acentuação. Não, aí essa daqui é um pouquinho mais chata, porque são muitas regrinhas, né? Então, tá aqui. Acerca da acentuação gráfica das palavras, informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Tá vendo? Tudo bem explicado. Então, tá aqui. A mesma regra de acentuação que serve para pés serve também para até. Próximo, a palavra caído recebe acento agudo no i por não formar ditongo com a vogal anterior. Terceira, ônibus e esferográficas recebem acento por obedecerem à mesma norma gramatical. Próximo, a palavra difícil é acentuada por ser uma paroxítona terminada em i. L. Ardil e perfil deveriam estar acentuadas pela mesma razão. Então, o que ele quer da gente? Regrinhas, né? Oxítona, paroxítona, proparoxítona. E aqui vai exigir também conhecimento de ditongo, tritongo e hiato. Então, aqui, vou ali para a explicação e já volto com vocês aqui. Então, aqui a gente já vê, né, que o gabarito é a letra B. Falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Então, deixa eu botar aqui. Mas já tá. E falso, né? Letra B. Então, vamos ver por quê, né? Falso, a mesma regra de acentuação que serve para pés, serve também para até. Primeiro, a gente tem que ter noção da separação de sílabas, né? A gente consegue ver quantas sílabas tem uma palavra, percebendo quantas vezes a gente abre a boca para falar, né? Por exemplo, pés, até. A gente faz essa pausa. Então, a gente já vê que não vai ser a mesma regra de acentuação. Então, guarda essa informação aí. A palavra caído recebe acento agudo no i, por não formar ditongo com a vogal anterior. Aí aqui a gente tem a regrinha do quê? De hiato, né? Que a gente vai ver. Hiato é o quê? Quando duas vogais se separam na sílaba. E o i e o u, quando ficarem isolados, né? Quando for tônico, vão receber acento. Vou dar um exemplo aqui, ó. Aqui, ó. Ca, i, do. Peraí, vou ter que... Né? O exemplo de saúde. Sa, u, d. Então, aqui, ó. A regrinha que se comprova, então, verdadeiro. Tá recebendo acento agudo no i, porque não forma ditongo, tá vendo? Separou, fez um hiato, na verdade, e obedecem... Não, tô lendo de baixo. E não forma ditongo com a vogal anterior, tá vendo? Isso é um hiato, então vocês teriam que ter conhecimento de ditongo, tritongo e hiato. Ônibus e esferográficas recebem acento por obedecerem à mesma norma gramatical. Né? A gente vai ver a questão das oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Que é o que eu coloquei ali, né, no outro. A gente já vai ver e volta aqui na questão do ônibus. E difícil é acentuada por ser uma paroxítona terminada em L. Ardil e perfil deveriam estar acentuadas pela mesma razão. Perfil, ardil, difícil. Tá vendo? 3 sílabas. A que está acentuada é a antepenúltima. E nos outros casos, a penúltima, desculpa. E nos outros casos, a sílaba tônica é a última. Então, isso vai implicar numa regrinha ali que a gente vai ver e vai justificar isso aqui pra gente. Vamos ver, então. Quais são as regras de acentuação que a gente tem que saber para essa questão? Né? E para as outras também. As proparoxítonas são as mais fáceis, porque elas estão sempre acentuadas. Por exemplo, lâmpada. Nossa, isso aqui ficou parecendo um... Eu esbarro aqui. Tá vendo? Última, penúltima, antepenúltima. Então, essa daqui são sempre acentuadas, né? As proparoxítonas. Então, elas são mais fáceis. Então, a gente tem que focar o quê? Nas oxítonas e nas paroxítonas. Então,
Oxítonas terminadas em AEON, gravem isso para as duas, né? Serão acentuadas. Então, aqui, ó. Amapá, tá vendo? Última. Você. Mocotó. Intervém, tá vendo? AEON. Serão acentuadas. Tem as oxítonas que não tiverem essa terminação, não serão acentuadas. Então, exemplo, ó. Abacaxi, né? O xi é a sílaba tônica. Então, não é acentuado. Então, tá aí para comprovar. As paroxítonas vão seguir a regra oposta. AEON serão acentuadas nas oxítonas. Com essa terminação, não serão acentuadas nas paroxítonas. Então, é a regra, é o raciocínio inverso, né? Então, tá aqui um exemplo, ó. Bala, que a gente fala bala, né? Nesse caso aqui, essa é a sílaba tônica. Então, é oxítona, paroxítona, né? Para comprovar. Na outra posição tônica vai ser essa, nessa é essa. Terminada em A, não acentua. Peixe, também não acentua. Queijo, viagem, tá vendo? AEON, não acentuados. Então, é só gravar. AEON, oxítona, acentua. Paroxítona, não acentua. Então, aqui, né? O exemplo aqui para comprovar. E sem o AEON, elas serão acentuadas. É um exemplo difícil. E o peixe, por que o peixe veio aqui para baixo, tá? Gente, isso aqui foi... Acho que copiou sem querer. Então, ó, difícil, tá vendo? Essa sílaba tônica não tem essa terminação, vai ser acentuada. Então, só seguir essa regrinha, um macete para gravar, né? Então, proparoxítonas todas acentuadas, oxítonas, última sílaba tônica acentuada se tiver essa terminação, paroxítona, penúltima sílaba tônica acentuada se não tiver essa acentuação, né? O raciocínio oposto. Então, aqui hoje eu separei 3 questões, né? Pra gente ver ter um panorama básico do que cai. Então, é isso. Depois, na próxima aula, a gente vai ver mais questões sobre esse mesmo texto, né? Ver como eles trabalharam aqueles outros tópicos que a gente falou lá no início, né? Mais tópicos desses em cima do mesmo texto. Tá vendo como o mesmo texto pode desdobrar vários temas gramaticais, né? Então, é isso. Eu vejo vocês na próxima aula e a gente resolve mais questões da PM do Rio de Janeiro. Tchau, tchau.